eu sou Alcione Novelli e esse é o programa Capital Humano em Foco. Hoje eu estou aqui com uma convidada bastante especial, a Sandra Lúcia. Obrigada, Sandra, por aceitar o convite. É um privilégio, acredite. E agradeço mesmo por estar aqui. A Sandra veio para falar um pouquinho com a gente do trabalho que ela desenvolve aqui na cidade e na região, voltado para desenvolvimento do comportamento humano. Então ela vai se apresentar, vai falar um pouquinho das formações e do que ela vem fazendo, para a gente poder discutir um pouquinho esse assunto hoje. Por favor, Sandra. Okay. Bom, é um prazer estar aqui com você. Aliás, eu estou admirando muito esse trabalho. A gente precisa realmente hoje falar muito de capital humano. Eu acho que o capital humano, ele é o centro de toda a nossa atenção e deve ser. Legal, porque o ser humano, ele sabe, a gente sabe disso. O ser humano, tecnicamente, tem estado muito bem preparado. Até porque a gente hoje tem condições de estudar, de se especializar, mas nunca ninguém falou sobre capital humano, sobre a necessidade que o ser humano tem de se desenvolver como ser integral. Então, o objeto do meu estudo tem sido, ao longo de vários anos, eu tenho 25 anos trabalhando nessa área humana, e o que me prende mesmo, o que me atrai é a emoção humana. Então eu tenho formação em programação neurolinguística, que é uma ciência conhecida, muito conhecida no Brasil, felizmente, e tenho formação também em outras ciências que ainda não são tão conhecidas no Brasil, como o PEI, que é uma ciência que eu sou completamente apaixonada. O PEI, ele é um programa de enriquecimento instrumental. Ele é responsável pelo estudo da cognição humana, como você lida com os seus pensamentos, como você controla a sua ansiedade, que hoje é um tema, né, Alcione? Nossa, quem não está ansioso hoje em dia? Então, eu uso muito as técnicas de PEI, uso também a filosofia do coaching ontológico, que é a filosofia do ser humano, como o ser humano, ele embasou as emoções dele ao longo do tempo. Tenho formação em andragogia, que é a pedagogia do adulto. Então a gente tem uma técnica para ensinar, para conversar com o adulto. Eu uso isso muito na minha profissão, porque passo muito tempo da minha vida e do meu trabalho dentro de sala, treinando e trabalhando com pessoas. Além disso, também sou professora universitária e uso dessas técnicas, inclusive para passar o conteúdo técnico que a faculdade pede, enfim, que os planos de ensino exigem da gente. Então, além disso, eu tenho formação em física quântica, porque a física quântica, ela comprova didaticamente o que acontece na célula humana. Para isso, a gente tem que desenvolver um estudo do átomo, a gente tem que ir lá na menor partícula do átomo, estudar os fótons que compõem a energia humana, e esse é o objeto do nosso trabalho. Então, basicamente, Alcione, a minha formação é em cima disso. Como coaching, eu trabalho voltado ao coach business, que é o desenvolvimento de competências dentro das empresas, e atendo também individualmente como coach life, desenvolvendo competências humanas, comportamentais, emocionais, enfim, basicamente é esse o centro do meu trabalho. Muito bom, Sandra. Fiquei aqui admirando e pensando em quantas informações importantes você pode compartilhar com a gente. Eu costumo sempre falar muito para o meu público que o objetivo do trabalho é nós divulgarmos os profissionais que estão aqui na cidade e que trabalham com o capital humano e que trabalham com o desenvolvimento humano. Tem muitas pessoas que podem estar nos assistindo e que muitas vezes vieram de outras cidades, de São Paulo, de outras grandes cidades ou capitais ou regiões metropolitanas, e que tendem a buscar profissionais também de regiões mais desenvolvidas, digamos assim, economicamente e com mais estudos e universidades grandes. Então, acredito que nós temos que preservar o que nós já temos aqui de talento. Sim. E você é um exemplo disso. Então, por isso eu estou querendo falar um pouquinho com você sobre esses assuntos e ia te perguntar, inclusive agora, do foco do seu trabalho atual. Você estava me contando que você trabalha muito o comportamento humano. Sim. Né? Então, nós falamos muito hoje de competências técnicas e o quão é importante o profissional estar preparado dentro das empresas e também no seu dia a dia, sendo autônomo ou proprietário de uma empresa, a utilizar, né, lançar mão de ferramentas técnicas que são importantes para ele desenvolver o trabalho dele. Mas nada disso funciona ou adianta se ele não tiver
aspectos comportamentais, competências desenvolvidas comportamentalmente falando, que estejam linkadas à parte técnica e que o façam desenvolver e potencializar o que ele já tem de melhor. Perfeito. Então, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Eu queria que você me contasse como tem sido o seu trabalho nesse sentido, dentro de empresa, com pessoas individualmente no atendimento do coaching. Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu sou apaixonada por esse tema e eu posso dizer para você que eu tenho me emocionado muito, essa é a palavra, ultimamente, ao perceber os resultados que a gente tem atingido com pessoas, porque a gente desenvolve o ser integral. O que é isso? A competência técnica, ela sempre foi objeto de interesse de todo mundo corporativo. Então, você precisava de um bom técnico, esse técnico, ele sempre voltou toda a sua atenção em informações, enfim, você chega no mercado de trabalho, você tem um excelente currículo. Então, você está preparado tecnicamente para assumir um cargo, para lidar com pessoas. Isso tudo é empírico, porque na realidade, quando você vai ver lá dentro do seu trabalho, o dia a dia, a rotina, você percebe que as pessoas, elas escorregam e elas falham muito nos aspectos comportamentais. Tecnicamente ela vai bem, ela consegue produzir bem, ela consegue apresentar alguns resultados e de repente você percebe que essa pessoa, ela vai diminuindo a performance dela, a qualidade da performance dela, e quando você vai analisar por quê, são questões comportamentais. Não sabem lidar com as suas emoções, não sabe ter resiliência suficiente para aceitar mudanças, e mudanças hoje acontecem o tempo inteiro no mercado de trabalho, no mundo, segundos, em qualquer lugar, né? E faz parte do desenvolvimento Sem humano. dúvida. Nós precisamos mudar, porque se a gente não mudar, a gente não se desenvolve. Então as pessoas, elas até entendem isso tecnicamente, mas no dia a dia, quando elas estão ali se relacionando com pessoas, elas mostram assim que elas têm crises, que eu chamo de BTF, que é baixa tolerância à frustração. Ninguém consegue se frustrar hoje. Nossa, você falou tudo. Você falou tudo. É impressionante. Você vê coisas assim, situações dentro do trabalho que a gente assim ri para não chorar. Porque são pessoas ótimas, muito inteligentes, com grandes formações, falam 2, 3 idiomas. Certificações. Certificações, MBAs. Por quê? Porque ela é cobrada disso. Uma coisa que eu até abordo muito, gente. Um adolescente hoje, por volta dos 17 anos, ele já começa a sua carreira de ansiedade. Porque ele tem que decidir em um ano o que ele vai ser pro resto da vida dele. Aí fica a escola cobrando, os pais cobram, a sociedade cobra. Para esse jovem ser um sucesso, ele tem que estudar muito, ter não sei quantas línguas, ele tem que fazer informática, ele tem que fazer uma série de coisas. Então eu brinco assim, tudo bem. Um pai, quando apresenta seu filho, geralmente ele vai dizer: olha, esse é meu filho, ele é um sucesso. Ele estuda, tem várias formações, está formado não sei aonde. Morou fora, né? Conquistou isso aqui. Fez intercâmbios, tal. Tudo isso é importante? Sim, eu não estou dizendo que não seja importante. Eu estou dizendo que a gente tem que mudar o nosso olhar também para o lado emocional. Será que esse jovem está feliz? Qual o nível de ansiedade que esse jovem apresenta? Quantas vezes eu recebo lá no meu escritório, no meu espaço, pessoas que vêm buscar ajuda e às vezes o pai chega buscando ajuda para o filho. Eu fiz tudo por esse menino, eu fiz tudo por essa menina, tem tudo, sempre teve conforto, o quarto é cheio de coisas, teve carro com 18 anos e agora eu sinto que os meus filhos estão tristes, o que é que eu faço? Então a gente começa a mexer aí no emocional. Por acaso, algum pai ou mãe, quando apresenta seu filho, ele tem a preocupação de dizer: meu filho é feliz, olha, ele está realizado. Não, ele tem que ser sucesso, ele tem que estar ganhando bem, ele tem que ter uma boa casa, um bom carro, para justificar a sua existência, para dizer: você deu certo. Mas e a felicidade, onde que fica? E aí, Alcione, é onde eu quero entrar em alguns detalhes com você, porque eu acho importante até que o nosso público tenha acesso a essas informações. Com certeza, Sandra. Para fazer um diálogo interno. Sim. E um questionamento profundo do quanto eu estou me afastando da minha felicidade. O número de estresse hoje, nós temos índices que chegam a 53% dos brasileiros estão diagnosticados
com o estresse profundo. Isso pra gente é uma perda muito grande de capital humano, Sim. de pessoas que têm condições de performar muito produzir. melhor, de produzir muito mais, mas estão tristes, estão estressadas. Então o que acontece, Alcione, lá dentro do mundo corporativo, que é o nosso foco? Ele vai trabalhar, ele vai disfarçando. Ele vai sorrindo, bom dia gente, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que estão? Dá aquele sorriso, porque ele precisa sorrir, aí ele senta para trabalhar, ele tá uma panela de pressão, ele tá com vários pensamentos que a gente chama de pensamentos automáticos, que isso é um turbilhão na mente humana. E criando as tais crenças limitadoras. Essas que vão crenças sendo limitadoras formadas, vão né? sendo formadas na rotina dele. Essas crenças, existe a crença nuclear. A crença nuclear é aquela crença que você já traz de toda a experiência de formação que você tem pela sua família, pelo ambiente onde você cresceu, a gente sabe disso. Essas crenças nucleares que formam a base dos pensamentos que ele vai desenvolver por toda a vida dele, né? Ela é a base, mas a gente pode mexer nessa crença nuclear, desde que a pessoa ela tome consciência de que alguma coisa de errado está acontecendo com ela. Então eu tenho relatos assim, eu estou trabalhando o dia inteiro, mas eu sinto que eu estou tremendo. Eu estou o tempo inteiro assim com ansiedade. Então ele trabalha, aí ele levanta e vai lá, toma café com bastante açúcar, então, aumenta mais a ansiedade dele. E aí eu acho interessante a gente pontuar o seguinte, o corpo ele vai dando sinais. O tempo todo. E ele nos sinaliza no sentido assim, pessoa, né, ser humano, pare para olhar para si próprio. Você não está fazendo isso. Eu acredito que esse é o convite. Esse é o convite. E eu acho que é importante também, Sandra, a gente esclarecer uma questão que eu também já abordei em outros programas, porque eu tenho um profundo respeito por profissionais da área de psicologia. E é bastante importante que as pessoas entendam a diferença entre o trabalho de um psicólogo e o trabalho de um coach, de uma pessoa que lida com o desenvolvimento e talento humano, né? Eu acho que você deve ter passado por experiências que te tragam isso aí na memória, né? De pessoas que de repente você pôde até falar, olha, isso não está no escopo do meu trabalho, eu caminho até tal ponto, a partir daqui te indico procurar um profissional para você se desenvolver em outros aspectos para depois eu te preparar naquele outro. Como que é essa questão psicologia com as áreas que lidam com o comportamento humano no geral? Isso aí é muito importante a gente até deixar bem pontuado. A psicologia, ela trabalha o trauma passado. Então ela vai na questão do trauma, dessa crença nuclear, e ela tenta trazer essa crença para nível consciente e trabalhar o trauma. O coaching, ele até quer saber quais são as suas crenças nucleares, porque é a partir dessa crença que ele vai trabalhar do presente para o futuro. Tá bom, tua vida foi assim, você passou por isso, a gente não pode mais mexer na sua história, a sua história já passou. Então, o que você trouxe até aqui? O que a gente vai fazer daqui para frente com isso que você tem? Então, nós vamos trabalhar o que a gente chama do peak performance, que é a sua melhor performance. Então, você teve um trauma, a sua mãe não cuidou bem de você, você teve lá uma decepção amorosa, ótimo, eu preciso conhecer isso para saber com quem que eu tô trabalhando. Tá, e o que você vai fazer daqui para frente? Então, a gente começa a elaborar ações, que são ações bem práticas, a gente trabalha em cima de tarefas. Com ferramentas, né? Com ferramentas. Por que a gente trabalha em cima de tarefas? Porque eu quero mudar comportamento. E para alterar comportamento, eu tenho que mudar a maneira como a pessoa pensa sobre si, sobre o seu passado, e o que ela pretende para o seu futuro. Eu altero o pensamento, alterando o pensamento, eu altero a sensação, que é a emoção humana, e aí sim a pessoa apresenta um novo comportamento. O que não pode acontecer é a pessoa chegar para mim e dizer, Sandra, eu tô tendo um comportamento que não tá me trazendo resultados, eu tô infeliz com isso, eu tô percebendo que eu podia muito mais da minha vida, mas eu me sinto amarrado, eu me sinto preso, eu quero andar para frente, mas parece que alguma coisa me puxa sempre pro meu passado. Então, se ele for mexer diretamente em comportamento, ele percebe que em questão de dias ele retoma o comportamento anterior. Por quê? Porque o cérebro aprende por repetição e a gente tem uma tendência a retornar ao comportamento que a gente repetiu por mais tempo.
É aí que entra o nosso trabalho de coaching. Você vai mudar a forma da pessoa pensar sobre o passado dela, sobre o presente dela e focar o que ela quer para o futuro dela. E atribuir novos significados para questões que hoje são importantes para ela. Sim. E que num determinado momento elas podem ter tido um outro contexto. Sim. E aí que eu acho que é importante a gente falar na questão da psicologia com o coach, porque eu até conheço algumas técnicas, Sandra, que eu acho que você deve conhecer também, ligadas à área de psicologia mesmo, de estudo, que é a cognitivo-comportamental, a comportamental, que elas também trabalham assim, né? Elas foram as, talvez, pioneiras, as que abriram a frente para um trabalho diferente dentro da psicologia, sem considerar tanto o que foi no passado, mas com foco no futuro. Mas ainda assim eu vejo que tem a diferença entre o coach e essas técnicas pelo fato da objetividade no sentido de curto prazo, né? De você conseguir fazer, no caso de uma terapia, ele é um processo, ele é algo que vai acontecendo com meses, anos e que geralmente tem que ter sim um prazo, mas o coaching ele pode ser de semanas, né? Ele pode ser de 4 encontros, é isso mesmo, né? Existe mesmo essa discrepância entre psicologia e coaching. Uhum. As pessoas ficam um pouco assim, mas psicologia, o coach mexe muito em psicologia. É óbvio que a gente mexe em psicologia. O coach, o objeto de estudo dele é o ser humano. Pois é. Então, Alcione, eu não tô assim, não tô comentando sobre nenhum profissional, tô falando de mim. Sim. Eu, como profissional de coach, eu procurei me especializar muito dentro da teoria cognitivo-comportamental, que é muito parecida com a técnica de coaching. Então eu fui estudar muito, fui estudar Ellis, Aaron Beck, porque eles trazem essas teorias do comportamento, da cognição, que me interessam muito para que eu entenda como funciona o pensamento humano. Do cérebro, né? Como é que eu vou estudar? Então eu fui buscar mesmo. Ótimo. Então tem vários tipos de profissionais de coaching. Sim. Eu criei a minha linha, não que eu tenha inventado uma linha de coaching, sim, mas eu baseei os meus estudos e fundamentei no ser humano. Eu quero saber como funciona a mente humana. Então eu fui atrás e fiz muitas especializações em cima disso. Então hoje eu posso dizer para você que a teoria cognitivo-comportamental ela é muito parecida com o trabalho de coaching, muito parecida. Que legal. Quando ele já falava isso sobre comportamento, cognição, trabalhar pensamento, emoção e comportamento, eu tô falando da linha que a gente usa em coaching e tô falando também da área da TCC. Então eu trabalho assim, pensamento, emoção e comportamento, senão não funciona. Se eu não, o caminho neural do cérebro é esse. Eu trabalho pensamento para mexer na emoção e para ter novos resultados no meu comportamento. Mas isso eu acho que é muito importante das pessoas perceberem, que independentemente de qual técnica será utilizada, de se vai ser um profissional da área de psicologia, se vai ser um coach com competência e estudo para tal, o mais importante, a meu ver, é que o resultado exista. Sim. Que o ser humano se aprimore, esse é o objetivo. Se desenvolva, se sinta melhor. E mais feliz. Mais feliz. Porque essa é a grande questão. Uhum. O quanto o ser humano está mais feliz ou menos feliz. E isso, claro, nos preocupa muito. Qual a diferença aí? Que se você vai fazer uma abordagem psicanalítica, você vai usar mais tempo. Claro, porque a linha de estudo ela é um pouquinho diferente. Ela vai mais profundamente no passado para depois resolver o presente e focar no futuro. O coach, qual é a diferença? Ele usa as técnicas da psicologia, da psicanálise. Eu uso muito algumas técnicas, porque você não pode fechar os olhos para o trabalho que os autores desenvolveram ao longo de todos esses anos. Imagine, né? Meu Deus, como é que eu posso falar, não, agora eu vou usar essa teoria? Eu tô falando de gente, e gente é um objeto complexo. Você tem que entender de sentimento, você tem que mexer com emoção. Então, todos os autores que nos ajudam a compreender isso, são bem-vindos. São bem-vindos. Por que eu falo, não, então, se você trabalha essa técnica, eu não posso misturar com a outra. Não é agregador, né? Eu acho que o que a gente tenta trazer, Sandra, é justamente isso. A ideia do agregar. O agregar ele é sempre mais importante do que o separar, do que o caminhar. Do que o radical. Exato. Eu acho que o ser humano hoje em dia ele está caminhando para isso, para entender parceria, para entender desenvolvimento em grupo, para entender emoção e o quanto ela pode te trazer para a felicidade, como você falou, e consequentemente gerar resultado.
E aí eu acho que a gente pode voltar a falar de um assunto que nós falamos no início, que é a área empresarial, organizacional, onde eu sei que você também atua fortemente. Que bom saber que as empresas hoje e os profissionais que estão dentro das empresas estão olhando, mesmo que timidamente ainda, para cada indivíduo e pensando que ali tem um ser humano em desenvolvimento e que está buscando desenvolver a empresa dele ou a empresa para onde essa pessoa trabalha. Perfeito. Como a gente trazer essa realidade que a gente tanto falou aí do dia a dia, de cada um e etc., para a área organizacional? Me conta um pouquinho a sua vivência nisso, por favor. Basicamente, as empresas realmente, principalmente os grupos de RH, eles abriram os olhos para isso. Eu preciso de pessoas melhores, porque tendo pessoas melhores, eu terei profissionais melhores. Então, a gente mudou um pouquinho o ângulo do olhar para esse profissional. Passamos a olhar mais para esse profissional como gente, como pessoa que tem emoções, que tem lá a sua situação pessoal e que ele não vai chegar na empresa dele e falar para o segurança, olha, meu coração está aqui, você fica cuidando dele, eu vou trabalhar e quando eu for para casa você me devolve o coração. Não ou tem desliga como. A chave, não agora desliga. Eu sou o profissional, o meu pessoal Isso está é impossível, porque existe. a palavra indivíduo, ela significa indivisível. Você não consegue separar a emoção de razão. Você consegue usar racionalmente nos momentos adequados, de acordo com os papéis que você representa na vida, mais a razão ou mais a emoção. Porém, você não pode abrir mão de nenhuma delas. Então, o que hoje a gente vem fazendo nas empresas? A gente vem usando muito dos nossos treinamentos em área comportamental. Então, hoje eu tenho uma agenda lotada de treinamentos comportamentais e cada vez mais a procura é maior porque as pessoas saem de um treinamento comportamental entendendo como ela funciona, como funciona a sua emoção e como ela vai poder levar isso para dentro da empresa, minimizando inclusive os índices que a gente tem hoje, Alcione, que são muito sérios, de depressão dentro das empresas. Então, só para vocês terem uma ideia, Sim. Hoje nós temos no Brasil uma realidade muito triste. 10% de todo o contingente de trabalho, de força de trabalho humana, está afastado de suas funções por depressão ou síndrome do pânico. Isso é muito Por que crítico, isso é triste? Né? A Previdência Social brasileira, ela não tem dinheiro suficiente para tratar adequadamente essas pessoas. Então, eles são medicados, ficam lá de 1 ano e meio a 2 anos em casa, a família não é preparada para lidar com essa pessoa e a empresa também não é preparada para receber essa pessoa quando ela retorna. Sim. Então, o que acontece? Ela acaba, às vezes, prolongando essa síndrome porque ela não tem um ambiente adequado que a reconheça como ser humano que está reaprendendo a lidar com suas emoções. Sim. Então, as empresas preocupadas com isso, porque isso gera uma perda de ROI muito grande, é um ônus muito grande para a empresa pagar. Então, o que ela prefere hoje? Preparar pessoas, elaborar bem a emoção dessas pessoas e deixá-las prontas para lidar com isso nos seus diversos papéis profissionais, para que a gente minimize esse índice tão triste de afastamento das pessoas do seu ambiente de trabalho. Isso é muito bom da gente falar. Eu acho que a gente pode concluir, inclusive, com esse raciocínio, sabe, Sandra? Porque se deixar, a gente vai estender e vai ficar aqui por 3 horas. Muito bom. E acho que é realmente muito importante, porque tem mesmo muito a ser explorado. Tem mesmo, acredito bastante nisso. Não é à toa que eu tive o objetivo de criar o Capital Humano em Foco, justamente para a gente poder ter um espaço aqui na nossa cidade para falar sobre esses assuntos que eu sei que tantos profissionais já falam, já trabalham, já atuam e que estão vivendo tantas emoções também nos seus trabalhos e vendo o quanto está sendo desenvolvido, o quanto as pessoas estão caminhando e melhorando. Então isso precisa de fato ser divulgado, precisa ser insistente nessa divulgação, nessa participação da cidade, da região aqui, nesse olhar. Sim. Esse é o meu objetivo. Eu acho que a gente está conseguindo aos poucos conseguir falar. Não entendi. Não, você falar no fim para os contatos dela. Ah, tá bom, tá. Acho que é muito importante a gente falar de tudo isso aqui na nossa região, porque todos temos, né? Todos temos profissionais capazes, conhecidos, parceiros, enfim.
Por isso assim que eu te agradeço de coração Eu por que ter fico vindo. contente. Queria que você... Contente. Obrigada pela oportunidade de falar Imagina, sobre esse tema, imagina. que é um tema que a gente precisa trabalhar cada vez mais, Alcione. Sim. Cada vez mais trabalhar a felicidade humana, o bem-estar humano. Esses profissionais, eles não podem trabalhar tristes, eles têm que trabalhar encontrando um sentido na sua profissão, porque é isso que vai fazer as pessoas se realizarem como gente, como profissional. E Sandra, eu só faço o programa porque eu acredito nisso. Eu acredito no desenvolvimento de cada um, no quanto é importante a gente priorizar o ser humano. Então, por isso, capital humano em foco, porque realmente é o primeiro, né? É a primeira necessidade que existe. Né? Trabalhamos com pessoas. Pois é. Então deixa para o pessoal aí os seus contatos, onde que as pessoas te encontram e como podem te solicitar, por favor. Bom, eu vou deixar então o meu site, que é www.cassiaretreinamentos.com.br, o meu telefone 2427-0167 e quem quiser saber um pouquinho mais, acessa o site ou liga para mim, vou ter o maior prazer de receber qualquer pessoa lá no meu espaço, que eu tenho um espaço aqui na cidade de Atibaia e vai ser para mim um prazer muito grande falar sobre isso e o que eu puder colaborar para ver pessoas desenvolvendo muito mais a sua performance, indo na totalidade do seu potencial e sendo mais felizes, eu cumpro também com a missão que eu escolhi para minha vida e para minha profissão. Então, muito obrigada. Obrigada, Sandra. Muito obrigada. Obrigada a você também por estar com a gente até agora. Acompanhe o programa Capital Humano aqui pelo site da Atibaia TV, atibaiatv.com.br e também pelo Facebook. Até a próxima. Até a próxima.